Volto agora a um velho hábito. Consta que havia leitores que reclamavam pelo meu abandono, pelo fato de que eu tivesse decidido evitar aquilo que os amigos chamam de minólogo. Muito bem. Amigas e amigos, esta é a próxima capa. A próxima capa. E olha quem aparece de repente. Também ele, um velho conhecido, Daniel Dantas, o orelhudo, que nós chamávamos, que a revista Carta Capital chamava de orelhudo, porque ele grampeava todo mundo, inclusive esse que lhes fala. Então era orelhudo. E colocávamos uma orelha descomunal, assim, em lugar daquela normal que ele tem, coitado. Aí havia leitores que tinham entendido que realmente ele tinha esse problema. Ou seja, uma orelha descomunal. Mas, enfim, esse é o Brasil. Aqui ele aparece porque é um dos devastadores da Amazônia, um dos mais notáveis, talvez até o mais notável, devastador da Amazônia. Essa destruição está muito bem retratada nessa capa. Eu peço a vocês que observem. Aqui temos a floresta. Aqui temos a floresta. E aqui temos um campo de soja para enriquecer um desses senhores e a substituir as plantas e encaminhar a vegetação densa, rica da Amazônia e a precipitar a ameaça de transformá-las, a Amazônia, num novo Saara, porque o Saara era uma Amazônia na origem dos tempos. Bem, é uma capa terrível, porque conta uma realidade desse Brasil pouco interessado em si próprio. Este Brasil que eu sustento é único ainda no panorama mundial atual. Aliás, eu escrevo nessa edição. Escrevo para responder a quem insiste ao dizer que Bolsonaro é uma imitação, uma cópia, um arremedo. Não se sabe bem se de Mussolini ou de Hitler. É uma visão estranha, que a mim surpreende, porque tanto a Alemanha, que acabou desaguando no nazismo, que evidentemente não é o que a gente deseja, ou a Itália, que desaguou no fascismo, tem uma pálida semelhança com o Brasil. Do quê? O Brasil de sempre. O Brasil de sempre é um país medieval. É o país da Casa Grande e da Senzala.
é o país onde acontecem essas coisas. E onde o único desse ponto de vista, a lei do mais forte sempre vigorou ao sabor da ideologia da selva, aquilo que eu chamo de ideologia da selva. Quem vê em Bolsonaro um herdeiro tardio de Hitler ou Mussolini, e poderia dizer de Franco, de Salazar, de Stalin, se quiserem, está enganado redondamente. Bolsonaro é o herdeiro da nossa história. É a história exatamente medieval, de um país que continua medieval, o país da Casa Grande e da Senzala, onde a lei do mais forte sempre prevaleceu. Então, quem inspira o bolsonarismo? Onde está a origem do bolsonarismo? Não, certamente no chicote dos capatazes da Casa Grande. Ou está na ação dos capitães do mato. Ou está na ação dos bandeirantes, esses grandes desbravadores brasileiros. Eu tenho uma admiração por os bandeirantes realmente devastadora. E nada me parece tão condizente com a grandeza deles como aquele monumento que tem ao Borba Gato, no caminho de Santo Amaro, em São Paulo. Eu tenho uma admiração sem limites pelos bandeirantes, porque eles, desbravadores, abriam os caminhos da selva, entende? Para que o Brasil se conhecesse, se entendesse. Essa, pelo menos, é o que me contam, né? É o que dizem os livros. Os livros da história brasileira. E coisas que eu aprendi no meu tempo de estudante no Colégio Dante Alighieri. Mas quem eles caçavam de verdade? Os bandeirantes caçavam indígenas, caçavam os escravos foragidos que tentavam escapar à escravidão. Esse era o objetivo dele. Os poetas dizem que eles caçavam esmeraldas. Não há esmeralda. No Brasil não tem esmeralda, gente, não tem esmeralda. Veja onde chega a imaginação dos nossos historiadores. O bolsonarismo é um fenômeno tipicamente brasileiro, de um país que atravessou a sua vida 530 anos da história aplicando a lei do mais forte. É isso que nós precisamos entender, porque quando conhecermos os nossos males, quem sabe a gente tente corrigir alguma coisa, alguma coisinha, um pouquinho, só um pouquinho, só um pouco, não é? Não se deu isso. O Brasil piorou muito em relação àquele que eu conheci quando aqui cheguei, nos meus flamantes 12 anos. Era um outro Brasil. Um Brasil realmente promissor. São Paulo prometia ser uma metrópole de um mundo novo, como poderiam ser, por exemplo, as cidades da Austrália ou as cidades do Canadá. Isso era São Paulo.
tornou-se, aliás, a cidade mais reacionária do Brasil, mas, de alguma forma, mais bolsonarista do Brasil. Tragédias autênticas desse país. Essa capa conta uma história que se insere no quadro de uma forma muito peremptória, muito clara, porque fala da devastação da Amazônia, mas fala também da grande confusão que reina nesse momento em Brasília. Na reportagem do nosso André Barrocal. André Barrocal conta como o pessoal da política, as figuras mais importantes da República, estão todas de olhos voltados para a eleição de 2022. Esse é o sintoma do que concebem como a normalidade política do país de Bolsonaro. Ao cabo de uma série de revelações, de colheita de provas, que, no fundo, os golpes brasileiros, uma série, né? Golpes, porque temos de vários gêneros, mas esses golpes se deram para impedir que Lula participasse das eleições. Não de 2022, de 2018. Era esse o objetivo. Então, diante das provas irrefutáveis, fornecidas inclusive pela Intercept, pelas revelações da Intercept, essa eleição de 22 é uma eleição fajuta, é uma eleição ilegal, é uma eleição imoral, talvez amoral. É isso. E eles já estão pensando, inclusive o PT, inclusive os esquerdistas brasileiros, inclusive os intelectuais. Os intelectuais. Bem, meus caros, eu estou isolado, como vocês podem perceber, mas aqui me despeço na expectativa do próximo desastre.